Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os BRICS, as suas principais características, quando surgiu, quais as estratégias que esse grupo, esse bloco planeja fazer hoje, qual a sua intenção, né? Quais países fazem parte hoje desse bloco gigantesco. E aí a gente vai ver agora aí, tá? Vamos acompanhar aqui algumas imagens que eu trouxe para vocês para a gente ver com bem calma, de forma didática, sobre o que realmente é a importância dos BRICS, beleza? Bora pro vídeo. Então, pessoal, o que são os BRICS? Os BRICS nada mais são, né, do que a sigla dos nomes que compunham os primeiros países que entraram nesse grupo, tá? Que era o Brasil, Rússia, Índia e China, e depois, posteriormente, foi acrescentado a África do Sul, beleza? Então, olha só, o que é que acontece? O BRICS, né, ele surgiu mais ou menos em 2006, tá? Mas foi a partir de uma ideia de um economista que tinha, né, publicou um artigo lá no The New York Times, e aí ele falou em 2001 que possivelmente os países que teriam acessão econômica, né, potencialmente nos próximos anos, que era para se investir, eram nesses países: Brasil, Rússia, Índia e China. Ciente dessa informação, posteriormente os países começaram a se articular entre si, começaram a se reunir e fundaram um bloco. E quando foi no ano de 2010, a China teve a ideia de trazer para dentro do bloco a África do Sul. Fez o convite e agora formalmente formou a sigla que era BRIC, passou a ser chamada de BRICS, tá? Então eles surgiram com essa intenção de fazer frente ali, ó, à União Europeia. O bloco da União Europeia é um bloco que já é consolidado praticamente ali desde a década de 1950, tem todo um lastro comercial, histórico, né, econômico, de relações bastante elevadas. E os Estados Unidos também, que é um país que tem extremamente importância e relevância dentro dos acordos internacionais e econômicos, beleza? Vamos continuar aqui, ó. E aí, por que que o BRICS é importante, né? Porque ele representa 40% da população mundial, muita gente, né? E aí, claro que vale ressaltar que os principais países, né, da população que fazem parte é principalmente a Índia e a China, né? Todos com mais de 1 bilhão de habitantes. Por isso essa grande importância populacional. E população, para quem não sabe, população também é, né, mercado consumidor. A gente sabe que hoje em dia o sistema populacional está diretamente ligado ao mercado consumidor, né? Um quarto do PIB global hoje é também feito pelos países do BRICS, ou seja, um crescimento econômico protagonizado pela China principalmente, né, como maior parte dentro desses países. É claro que ele é extremamente relevante, mas não significa dizer que os outros países não são, muito pelo contrário. O Brasil tem uma importância política e econômica, né, realmente muito grande, está começando a aumentar a sua participação dentro da economia global, em escala, né, internacional, beleza? Vamos continuar aqui. Os membros novos e os membros antigos, tá? A minha imagem está bem em cima aí, mas os membros antigos quem são? Brasil, Rússia, Índia, China, tá? E África do Sul. Quem são os novos membros que começaram a partir do ano de 2024? Tá aí, ó. Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, né? Países bastante grandes e também com uma população bastante relevante, ou seja, agora a região do Oriente Médio e também da África começa a fazer parte desse novo contexto, desse novo bloco econômico. E aí tem uma coisa bastante interessante que a gente precisa levar em consideração aqui, gente, que são as parcerias entre os países, tá? O que é que acontece? Quando a gente leva em consideração tudo aquilo que está envolvido hoje dentro dos BRICS, a gente tem uma questão muito importante que é a infraestrutura, né? A expansão da rede de infraestrutura. A gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, ou se vocês não sabem, ele investe muito pouco em infraestrutura a partir da década de 1970. E a China aumentou a sua parcela de investimento na infraestrutura do seu país ao longo das décadas. Apresenta a maior estrutura de trens-bala do mundo, agora a rede ferroviária gigantesca, e ela quer ampliar, tá, a sua influência dentro de outros países, aumentar a sua rede comercial, né, levar seus produtos. A China é um país, né, que tem uma rede de produção gigantesca, principalmente também de bens intermediários. Tá? A China tem esse poder de produção gigantesco e ela está procurando investir na infraestrutura de outros países. E é claro que no caso do Brasil e da América do Sul isso é extremamente importante. E aí a gente tem aqui, olha, a rota bioceânica na América do Sul. Eu postei um outro vídeo aqui, mas eu vou ressaltar aqui como é importante essa rota. Essa rota ela busca fazer a ligação do Porto de Santos, que fica lá em São Paulo, tá,
com um porto no Chile, tá? E o outro no Peru, para fazer com que as novas mercadorias, as mercadorias que chegam e que saem, ou seja, que a quantidade de mercadoria, de produtos que são comercializados entre os países da América do Sul aumentem com a Ásia, principalmente, é claro, com a China. Então, essa estrada e também posteriormente as ferrovias que chegarão, que vão começar a ser instaladas no Brasil, implementadas, que o Brasil recentemente fez um novo acordo agora para aumentar a sua rede ferroviária a partir de investimentos chineses, que eu vou falar daqui a pouco, também é um projeto de expansão, tá? Então a rota bioceânica ela vai fazer isso, ela vai atravessar, fazer com que os produtos, né, cheguem muito mais rápido aos mercados consumidores. Isso vai aumentar o fluxo econômico entre os países dos BRICS, beleza? Um outro tópico aqui, olha, cooperação Brasil-China. Gente, o presidente atual, o Lula, ele fez uma série de acordos econômicos com o governo chinês recentemente, tá? Agora, no final do mês de abril, início do mês de maio, que vão trazer 27 bilhões de reais para o Brasil, tá? Então, olha só, existe uma série de acordos aqui que eu até anotei para vocês, para trazer os mais importantes. Vamos lá, aqui. A quantidade de acordos que foram firmados entre algumas empresas brasileiras e chinesas, olha, insumos farmacêuticos. Aquisição de 350 milhões de reais com a empresa Nortec Química em parceria com as chinesas, como a Sebright. Tá? Uma montadora chinesa aí vai investir 6 bilhões no Brasil para a expansão, tá? da sua frota também, tá? Principalmente a empresa Kita, tá? Em 5 bilhões, em 5 anos serão investidos 5 bilhões de reais, tá? E vão gerar possivelmente 100 mil empregos no Nordeste. Essa empresa, ela é uma empresa que ela é voltada para oferecimento de produtos como o iFood, tá? É uma empresa de entrega de alimentos que vai competir diretamente com o iFood aqui no Brasil. Uma nova empresa também que fez parceria foi a Energia Estatal CGN, tá? Ela vai investir em energia renovável no estado do Piauí e também energia solar e energia termosolar. Aproximadamente serão investidos 3 bilhões de reais, tá? E vão gerar aproximadamente 5 mil empregos, tá? Uma outra empresa também aqui, olha, a Mixway, uma empresa de bebidas, planeja investir aqui no Brasil 3,2 bilhões de reais, gerando até 2030 25 mil empregos, gente, tá? Também tem uma outra parceria aqui com uma mina de cobre, tá? Do grupo Bain. Ela comprou uma mina de cobre, na verdade, lá no estado de Alagoas e pretende investir 2,4 bilhões de reais nos próximos anos. Mas isso aí a gente vai falar sobre essa questão do impacto ambiental daqui a pouco, tá? A Didi, a empresa que é dona da 99 Táxi, ela pretende investir também em delivery aqui, tá? E criando postos de eletrificação no Brasil. A gente sabe que para a alternativa de uso de outros tipos de combustíveis que não sejam fósseis, energia renovável, carros elétricos, a gente precisa de postos, né, para fazer essa recarga. E aí essa empresa pretende instalar 10 mil pontos públicos de recarga, tá? Para a eletrificação de carros e motos, tá? Uma outra empresa também aqui, olha, a empresa Longsys, uma empresa de semicondutores, ela planeja investir 650 milhões de reais, tá, em São Paulo e no estado do Amazonas para a geração de semicondutores no Brasil, nessas duas cidades. Tem também a questão do café, do cinema, tá? As empresas Apex Brasil, Luckin Coffee também vão começar a receber investimentos chineses aqui também. E também nós temos outros acordos, como o bioetanol, tá? Que é a empresa Ryzen, que tem até ali ações na bolsa, tá? E parcerias de biotecnologia e produção de insulina, para que não falte insulina no nosso país. Então, olha só, é extremamente grande a quantidade de acordos que foram fechados entre Brasil e China. E é extremamente importante. A gente tem que comemorar, sim, porque investimento em infraestrutura é extremamente difícil. É um gasto gigantesco para o Estado. E agora a gente vai conseguir captar esse dinheiro por meio da parceria, né, entre os dois países. E aí uma outra questão aqui, ó. O corredor norte-sul entre Rússia, Índia e Irã, que pretende levar gás, né? Gás e petróleo entre esses países. A conexão entre esses países ela vai aumentar, né? Por esse corredor de logística, né? Vale ressaltar que corredores de logística são extremamente importantes para, né, o envio de insumos e principalmente produtos, né? Por exemplo, petróleo, ele necessita de uma rede de infraestrutura muito grande, assim como o gás natural. A conexão África-Ásia também vai se dar por meio da nova Rota da Seda que a China quer realmente ativar e conseguir ligar o continente africano com o continente asiático, até também o continente europeu, ou seja, ampliar sua influência comercial nesses continentes
continentes, né, e ampliando as trocas comerciais. E por último, também a infraestrutura digital, tá? O compartilhamento de informações de segurança, de aplicativo, de inteligências artificiais entre os países também irá aumentar, beleza? Sobre a questão das estratégias dos BRICS, tá, gente? O que é que acontece? Nós temos aí, o BRICS acabou criando, agora se não me engano, foi no ano de 2019, tá? O novo Banco de Desenvolvimento. Antes, os países, principalmente subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil e esses outros aqui, a gente só tinha o FMI e o Banco Mundial para fazer esse financiamento. E a gente sabe que, para quem estudou um pouquinho de história, sabe que o endividamento público brasileiro ele começou a partir da aquisição de empréstimos junto a esses bancos que cobram taxas de juros exorbitantes. Então, o Brasil deve muito dinheiro, tá? Principalmente aí a partir do financiamento dessa dívida que é quase infinita e a gente acaba deixando de investir em infraestrutura, educação, saúde e segurança, tá, no nosso país por conta do pagamento da dívida pública, que é o rolamento da dívida junto a esses grandes bancos, tá? O uso de moedas locais para escapar do dólar, tá? O dólar é uma moeda que acaba prendendo o comércio mundial e aí quem não tá quem os Estados Unidos na verdade não gosta que você se relacione, eles acabam fazendo embargo econômicos através do uso da moeda deles. Então, fortalecer o uso de uma moeda local seria extremamente importante para sair da influência dos Estados Unidos, né, e também através da moeda do dólar. Expansão para os novos membros, como já foram ditos aqui, os outros 5 que entraram, e planeja-se que outros países acabam fazendo parte aí. E também a cooperação tecnológica e energética, como eu acabei citando aqui, que inclusive até o Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita planejam investir em energia renovável. Lembrando que esses países são grandes produtores de petróleo, mas devido, né, a gente sabe que a pressão internacional por o uso de tecnologias e energias renováveis é cada vez maior. Então há essa necessidade, né, ao longo prazo. Outra coisa que a gente precisa falar, gente, são a questão dos problemas políticos internos que a gente acaba enfrentando aí dentro dos BRICS, tá? Corrupção no Brasil e na África do Sul. A gente sabe que são dois países, né, a África do Sul que foi uma ex-colônia inglesa, o Brasil, que tem esse problema enraizado há muitas décadas e que a gente vem tentando combater, né, através do uso da democracia. A democracia sempre foi o maior elemento de combate à corrupção. Então, a gente vale ressaltar que apoiar qualquer tipo de ditadura, ela afasta o processo democrático no país, né, e a transparência. Então, sempre a gente deve pensar em apoiar a democracia justamente pensando nisso, pensando em diminuir o processo de corrupção, que é claro, ele não acontece de uma hora para outra, mas assim ao longo prazo, né? O autoritarismo na Rússia e na China, tá, gente? Muitos países não veem com bons olhos, principalmente quem? O Ocidente não vê com bons olhos. Tanto que foi o caso, né, da política belicosa de guerra da Rússia ao invadir a Ucrânia e acabou fazendo diversos embargos econômicos, como a gente sabe, e também da China, que é dito como país comunista, né, que o país, o Estado detém a sua força e ele acaba controlando todo o processo econômico. Mas no caso da China, a gente tem acompanhado, se você acompanha vídeos de quem viaja, de quem vive a realidade da China, percebe que é um país que tem uma estrutura gigantesca, né? E hoje tem uma qualidade de vida absurda que melhorou nos últimos anos, principalmente a partir da década de 80 para cá, tá? Nós temos também conflitos sociais e religiosos na Índia e no Irã. A Índia possui a maior parte da sua população é hindu e o Irã possui grande parte da sua população muçulmana. São países que têm problemas aí. Por exemplo, a Índia, ela entra em conflito, vira e mexe ali com a Caxemira, né, naquela região lá que ela busca deter, né, toda a região ali, ela quer controlar a região, mas tem também o Paquistão que tem ali parte do território e a China também que tem um pouquinho ali, tá, uma pequena parte do território, principalmente mais a leste. Então são elementos territoriais conflitantes e geográficos, tá, que esses países precisam superar para que eles consigam, né, chegar a relações bilaterais harmônicas. Isso é difícil, isso leva tempo. Tem também a dificuldade de tomar decisões unificadas. Por exemplo, a gente não tem uma sede, né, dos BRICS ainda, mas, por exemplo, o Brasil, a Dilma Rousseff agora ela é a nova presidente do Banco de Desenvolvimento, tá? É o Brasil que está à frente desse banco aí. Mas essas construções, elas levam tempo, gente, tá? Por exemplo, a União Europeia vem desde 1950 e bolinhas que eles vieram fazendo acordos comerciais e econômicos que resultaram no que é hoje. Então vai levar tempo. E é claro que é preciso enfrentar esses desafios de cabeça erguida
e buscando sempre melhores soluções para ambos os países, tá? Quais são os principais desafios dos BRICS? Quando a gente fala aqui, gente, será que ele vai se tornar um rival do G7, que são as 7 maiores economias do mundo, que até pouco tempo era o G8, que a Rússia fazia parte do G7, né, que ela acabou sendo retirada, né? Será que os BRICS vão poder liderar uma nova ordem econômica mundial? Isso é um desafio. E justamente para se fazer isso, precisa-se de uma grande quantidade de reuniões, de acordos bilaterais, tá? De muita diplomacia, de muita política, a verdade é essa. E a gente sabe que hoje o mundo vive um problema, países estão fechando as suas fronteiras. O próprio Estados Unidos já mostrou isso, fazendo a taxação dos produtos chineses, da qual ele acabou voltando atrás, mas é extremamente difícil. Não é? Então esse tipo de acordo ele vai levar tempo e é claro que se a gente achar que não vai dar certo, realmente nunca vai dar. E o Brasil precisa pensar a longo prazo. Quando a gente fala em política estatal, essa política estatal é justamente esse planejamento. O Estado chinês se planeja em 10, 20, 30 anos e o Brasil precisa começar a pensar ao longo prazo. Quando a gente pensa a longo prazo, a política pública começa a ter retorno. Então os BRICS é um reflexo disso. Se a gente começar a fazer o planejamento da nossa sociedade, da nossa educação, né, da nossa ciência e tecnologia e da segurança ao longo prazo, a gente vai ver que a gente vai conseguir superar a questão governamental, que é sempre feita de 4 em 4 anos, e vamos conseguir melhorar. Eu acredito que é assim que a gente começa, né, a melhorar a qualidade de vida de uma população, beleza? Se você ficou até aqui, eu agradeço, se inscreve no canal, comenta o que você achou do vídeo e se você tem alguma ideia de um outro vídeo para complementar aqui, se você está com alguma dúvida, deixa no comentário aqui que a gente vai estar gravando e trazendo sempre conteúdo sobre geografia, atualidades e geopolítica para você, beleza? Um abraço e até a próxima.